Existem momentos que a gente se sente completamente desconectados da nossa vida profissional. Por mais que a gente esteja numa ótima empresa, num ótimo salário, com uma ótima equipe, meio que de repente parece que nada mais faz sentido. Todo aquele amor, aquela paixão que a gente tinha por aquilo que a gente fazia, começa a ficar um fardo, um peso. Mas o que será que está acontecendo? Qual será que é o problema? Será que a empresa que já não é mais tão boa, a equipe deixou de ser super importante, o salário deixou de ser motivador? Será que a gente só está precisando de férias, de um descanso e daí depois volta com tudo? O que será que está acontecendo? Respira, bora lá responder essa pergunta de hoje. Olá, meu nome é Nicole Tomazella, coach de realização e felicidade profissional. E hoje eu tô aqui com uma dúvida de quem? De muita gente, inclusive já foi a minha dúvida há alguns anos. E realmente essa dúvida foi um grande ponto de virada na minha vida e eu percebo que é um ponto de virada na vida de muitas pessoas. E eu quero ajudar você ou outras pessoas que você conhece que possam estar passando por isso a se ajudar, a realmente conseguir dar a volta por cima, virar a chavinha que está faltando e gerar a grande mudança que você tanto precisa na sua vida. Então, se você já gosta desse tema, deixa o seu curtir e já convida os seus amigos para vir ouvir aqui conosco o que a gente pode fazer num momento tão delicado e sofrido como esse, para que não seja mais tão sofrido assim. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é o seguinte: geralmente, quando a gente tem todas essas dúvidas, a nossa primeira sensação, a nossa primeira reação é parar. Não, eu não posso pensar isso. Imagina, olha o trabalho bom que eu tenho, imagina o salário que eu tenho. Muitas pessoas gostariam de estar no meu lugar. Esses pensamentos vêm. E quando não somos nós que pensamos assim, sabe o que acontece? Quando a gente compartilha com algum amigo, ele fala isso pra gente. Ai, Nicole, imagina, você vai ficar aí falando que você não gosta do seu trabalho, quantas pessoas gostariam de estar num trabalho como o seu? Nossa, mas a tua vida é tão boa, você não tem do que reclamar. E muitas outras situações assim que fazem com que a gente não se permita questionar. E isso é um grande problema que a gente acaba enfrentando. Por quê? Porque quando a gente não se permite questionar, a gente não está se ouvindo. E de verdade, a gente não se ouvir é a pior coisa que a gente faz. E eu sei que você pode pensar que a gente fala umas coisas bem estranhas pra gente de vez em quando e que de vez em quando é bom a gente não se ouvir, certo? Certo, mas ainda assim a gente precisa saber o que está fazendo com que a gente tenha essas dúvidas. Então, entenda deste primeiro ponto que você tem todo o direito de se questionar. Por melhor que seja a condição que você tenha hoje, por melhor que seja a empresa, por melhor que seja o salário, por melhor que sejam as perspectivas, você tem o direito de não gostar, você tem o direito de se questionar. Agora, a partir deste questionamento é que a gente consegue ir melhorando a situação e te destravando para saber exatamente o que está pegando e por onde que nós vamos. Porque se a gente não entende, se a gente não se permite questionar, sabe o que acontece? A gente fica neste sofrimento. E o fato da gente ficar nesse sofrimento faz com que a gente se trave cada vez mais. E junto com isso, vem uma sensação de culpa, de que a gente não está fazendo a nossa vida valer. E geralmente também vem aquilo: será que lá na frente eu não vou ter me arrependido de não ter feito nada agora? Então, vamos lá. Primeiro ponto, se permita se questionar. Segundo ponto que geralmente vem junto com essas dúvidas é mais ou menos o seguinte: tá, mas como é que eu vou mudar tudo? Porque se eu não tô feliz com a minha carreira, eu vou ter que começar de tudo. Agora, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer outra coisa. E será que eu vou ter que fazer outra faculdade? Será que eu vou ter que começar do zero? Como é que alguém na minha idade vai começar? Gente, calma. Segundo ponto, calma de novo. A gente não consegue evoluir porque a gente faz tantos questionamentos lá na frente que a gente não consegue nem prestar atenção no que a gente está sentindo agora. Então, sim, pode ser que você tenha que fazer uma transição de carreira? Pode. Pode ser que você tenha que fazer uma faculdade nova? Pode. Pode ser que você tenha que começar do zero? Pode ser. Agora, isso significa que precisa ser assustador, desesperador e que não vai dar certo e que você vai sofrer horrores com isso? Não. Olha só. Se você realmente, na hora que você se permitir se questionar e entender o que você quer,
compreenda de uma vez por todas. Vai ser fácil, vai ser gostoso, simplesmente porque você estará fazendo aquilo que você quer, aquilo que é o seu desejo, por mais que você não saiba o que você tem que fazer. Mas por isso a gente faz um planejamento de carreira, seja para você crescer e mudar a sua forma de trabalhar hoje, seja para você começar completamente do zero em algo que você nunca tinha pensado antes. Quantas pessoas existem que já fizeram isso? Muitas! Se você ainda não conhece, comece então a pesquisar, a ir atrás de pessoas que já viveram essa transição, que começaram uma nova vida, e você vai ver que são muitas e que nem sempre o processo é tão difícil e tão demorado assim. E a maioria dessas pessoas são muito felizes porque elas realmente foram fazendo aquilo que dava satisfação para elas. Então, se permita, se você tiver que mudar, tudo bem. Você vai mudar. Provavelmente o que você passará nessa mudança vai ser muito mais agradável do que a dor que você está vivendo hoje. Agora, ao mesmo tempo, eu quero te dizer que pode ser que sim, você esteja só cansado, cansada, e não é cansado, cansada necessariamente do trabalho. Provavelmente você possa estar cansado ou cansada da sua forma de trabalhar. Nós vivemos em uma cultura, isso já está mudando, tá? Mas ainda estamos vivendo numa cultura em que a gente tem que fazer, trabalhar, que daí a gente entra em rede social e a gente vê que tá todo mundo trabalhando, que sai de férias e viaja e trabalha, e todo mundo trabalhando. E a gente se sente mal porque a gente também tem que estar produzindo o tempo inteiro. E a verdade é que isso deixa a gente meio doente de vez em quando, né? E aí a gente começa a querer fazer algumas atividades para esquecer do trabalho. E quando a gente faz algumas atividades, por exemplo, atividades físicas para esquecer do trabalho ou desestressar, a gente está informando o nosso cérebro que o nosso trabalho não é legal e eu preciso fazer alguma coisa muito legal para que eu consiga trabalhar bem. Ou seja, eu estou mostrando para mim mesmo que aquilo que eu estou fazendo é muito ruim, né? Então a gente acaba no nosso dia a dia fazendo com que as coisas não sejam legais. A gente mostra pra gente que trabalhar não é legal. E a gente vê que para a gente crescer dentro da empresa a gente precisa passar a perna em alguém, que a gente precisa puxar o saco, que crescer na empresa é difícil, que se eu não for loira de olhos azuis as coisas não vão ser tão fáceis para mim. Quanto, na verdade, não é bem por aí que as coisas funcionam. Então a gente precisa começar a mudar, e este é o terceiro ponto, a mudar a nossa perspectiva em relação às formas como eu vivo, as formas como eu trabalho. Então, como que eu quero me relacionar? Se eu estou no meio de pessoas que são muito difíceis, como que eu posso começar a mudar a minha forma de conversar com essas pessoas? Como que eu posso mudar a minha perspectiva a respeito dos problemas? E eu sei que muitas vezes a gente tem dificuldade realmente de mudar porque a gente não tem pessoas ao nosso lado que nos ajudam a mudar. E aí o que a gente faz? A gente procura um novo grupo de pessoas. Isso a gente pode fazer desde grupos de igreja, grupos de cursos, grupos de yoga, grupos de corrida, grupos de um monte de coisa. Hoje a gente tem grupos de muitas situações, tanto grupos intelectuais, né, grupos de leitura, grupos de atividades físicas, grupos espirituais. Você pode ir para encontrar muitas outras pessoas que elas vão te dar aquele gás para você voltar a ser você. Porque, na verdade, quando a gente se sente desconectado, desalinhado daquilo que a gente está fazendo dentro do nosso trabalho, provavelmente é porque em algum momento, ou na soma de muitos momentos, nós fomos deixando de ser a gente. E a sensação ruim que acontece é justamente essa, de que algo está errado, que não está certo, que é eu não estou sendo eu. Eu posso estar tecnicamente desempenhando um bom trabalho, mas o meu coração, a minha alma, a minha energia, a minha vitalidade não está lá dentro. Isso precisa então que eu volte a me reconectar comigo, a reconectar com a minha essência, com aqueles motivos que faziam com que eu me interessasse por trabalhar lá atrás, ou que ainda me interesso, mas as pessoas ao meu redor de uma certa forma contribuíram, e eu fui acreditando, para que aquilo que eu estivesse fazendo não fizesse mais tanto sentido. Faz sentido isso para você? Então, se hoje você se sente desalinhado com aquilo que você faz, é possível você resgatar a paixão? É.
começando por se permitir se questionar. E aí, a partir disso, a gente vai ver quais são os caminhos. Independente de qual for o caminho, existe saída. Então, se permita se questionar, se permita não estar satisfeito, satisfeita. E aí a gente vê. Se o caminho for construir uma nova jornada, ok, existe planejamento para isso. E se a questão for aprender uma nova forma de trabalhar, ok, a gente também pode aprender a respeito disso. A questão é que, na hora que você se permite questionar, por mais bagunçado que seja, e você se reconectar com você, você vai voltar a ter energia. E independente de qual dos caminhos você for seguir, você vai fazer com muito mais alegria do que você está fazendo a sua jornada hoje. E um outro ponto aqui, é bem provável que caso você queira mudar, todo o seu processo de transição vai ser construído com bastante tranquilidade, principalmente se você tiver ao seu lado um profissional, que pode ser um coach ou não, que vai ajudar você nessa construção diária, nessas mudanças de pequenos passos. E, com certeza, eu vou reforçar isso porque realmente isso é o que acontece. A gente vai fazer isso com muita tranquilidade. Agora, se você falar, Nicole, eu não tô conseguindo, eu preciso chutar o balde, começar do zero, me dar um tempo e ficar um tempo fora, tá bom, se você tiver condições para isso, é uma ótima oportunidade também. Foi o que eu fiz lá atrás, porque eu não tinha estrutura, eu não tinha um coach, eu não tinha ninguém para me ajudar, eu não sabia tomar essa decisão, e em 2012, 2013, eu larguei tudo que eu fazia e eu fui passar por um processo de imersão realmente em autoconhecimento, em saber o que a Nicole queria para voltar e recomeçar. Hoje, tecnicamente, o que eu faço não é muito diferente do que eu fazia anteriormente, mas a forma como eu trabalho é completamente diferente e isso faz, sim, toda a diferença na minha realização, na minha satisfação, no impacto que eu gero. No meu caso, eu parei tudo. É a melhor opção? Eu não sei, para mim foi ótimo, mas hoje existem opções muito mais organizadas, muito mais acolhedoras e que você consegue realmente visualizar com mais tranquilidade aquilo que você vai fazer. E eu quero saber, qual é a sua maior dificuldade ao se permitir se questionar a respeito disso, de aceitar que você tem dúvidas, que você pode ter dúvidas e que essas dúvidas sim podem ser resolvidas de uma forma muito simples quando você se permite se questionar. Coloca aqui para mim nos comentários qual que é a sua dificuldade e o que você mais aprendeu com esse vídeo. E também, se você sabe que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilhe à vontade, porque esse é um assunto que realmente gera muita angústia. A gente se sente muito sozinho, parece que a gente não pode conversar com ninguém, então um vídeo como esse pode salvar muitas pessoas. Se você tem uma dúvida que gostaria que eu respondesse aqui, envie para mim, coloque aqui nos comentários que eu vou adorar ler e preparar um vídeo especial para você. E lembre-se, mantenha-se firme em direção ao seu objetivo, ainda que ele esteja confuso. A gente organiza ele para que você realmente consiga viver a sua missão. Por quê? Sabe por quê? Porque o seu trabalho transforma pessoas e situações de uma forma única e exclusiva. Por isso que a gente precisa de você alinhado àquilo que você quer. E realmente só você pode fazer aquele detalhezinho que o mundo está precisando. Então, bora lá transformar, bora lá viver a sua essência da melhor forma possível. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!